Sejam bem-vindos, cartas monstrinhos, cartas doidinhos. Eu sou o Patinhas e vou estar trazendo as dicas para o meio campo dessa rodada 18. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao Cartologia. A nossa missão é te empoderar com o melhor nível de análise para você fugir daquela porra, daquela barrinha de média do Cartola que não te ajuda em nada. Se você tá chegando agora, já aproveita, já se inscreve. Pra você que já conhece o esquema, deixa aquele like, deixa um comentário, deixa um salve. Tem coisa nova no vídeo, Entra no nosso Insta, no @cartologiafc, e no nosso canal do Telegram a gente divulga todas as análises, 100% de graça. Tem mais de 100 páginas de análise pra você poder olhar da melhor forma possível e poder sofrer, mas com mais propriedade. Pra quem já conhece, a gente já tá deixando aí as dicas seguras. E cara, meio campo essa rodada, eu vou te falar, tem muita coisa nova não. Acho que os times que a gente mais poderia brincar com coisas novas não vão jogar. O jogo do Corinthians não vai valer, o jogo do Bahia não vai valer, o jogo do São Paulo não vai valer. Então, seriam jogos que a gente poderia experimentar com alguns meias não tão icônicos, mas não é o que tá rolando. O que a gente vai relatar é o seguinte: tem uma diferença entre escolher um meio que manda muito bem, mas num confronto ruim, e um confronto que favorece bem e a gente apostar no meio que não tá mandando tão bem. Então vai ser essa a nossa ousadia, a alegria que vai estar rolando. Mas as nossas dicas seguras já estão aí. Galha a Deus, aquele que traz a luz na escuridão, o companheiro para o solitário. O cara tá um absurdo. Eu não tenho, cara, nem a dimensão de poder justificar. Pra você ter uma ideia, a média do cara tá acima de 10 e a oscilação dele tá abaixo de 6. Então assim, o cara tem tudo para fazer pelo menos 4 pontos, assim, é absurdo. Tudo bem, ele tem um confronto super difícil, a gente vai falar das dificuldades de você enfrentar o Flamengo, mas, cara, não tem como vir aqui e não advogar um cara que participou de todos os gols nos últimos 5 jogos do Internacional. Ah, Patias, contra o Sport não participou de todos os gols, mas quando entrou em 10 minutos participou de um gol. Tipo, é absurdo, tanto a presença de pênalti, desarme, é um cara que participa do jogo inteiro, tá jogando assim como meia. Muita gente fala, ele é falso atacante. Cara, ele joga no ataque, mas o cara joga muito de meia mesmo. Então, absurdo. E a gente vai estar contando aí com a dica, com o meio do Ceará, que vai estar enfrentando o Coxa. E o Coxa fora de casa a gente sabe que tem uma dificuldade técnica maior. Vamos pro nosso gráfico. Opa, falha técnica da TV brasileira. Pau! O gráfico de escudos. O gráfico de escudos, para quem não conhece, é o seguinte: a gente colocou a legendinha. Quanto mais para a direita, mais favorável o confronto, ou seja, mais pontos são cedidos pelo adversário dele para o meio-campo no local. Então, lembrando que a gente está falando do Inter, a gente pegou a média de pontos cedidas pelo Flamengo jogando fora de casa. Cartologia, toma cuidado aí para te ajudar. Quanto mais alto, melhor a performance daquela posição para cada time. Então, óbvio que a gente vai ter o Galo disparado aí na frente, a gente vai ter o Inter disparado, a gente vai ter o Flu. São todos times que têm meios de campo icônicos por fazer bastante gol, beleza? Vamos então agora entrar nos times que a gente quer dissecar. Bom, o Inter já falou, eu não vou discutir, não vou gastar tempo aqui explicando o porquê do óbvio. Próximo time que eu quero mostrar é esse menino aqui, ó, o meu vozão. Meu vozão tá numa zona amarela. O que é a zona amarela? O time joga bem, ou seja, tem o meio de campo e, é claro, os nomes são óbvios. A gente tá falando Fernando Sobral e Vinícius. Só que ele tá num confronto não tão fácil, beleza? Qual que é a pegada? Eu trouxe até alguns números aqui de quais foram os meias que o Curitiba já eternizou jogando fora de casa. Então, alguns meias. Rodriguinho fez 11 pontos. Gabriel do Corinthians fez 10 pontos encarando o Coxa na Arena Corinthians. Michel Araújo fez 11 pontos naquele que ele fez o gol. Patrick de Paula 8.2. E o Heiler do Bragantino ainda assim fez 6.2. Então, assim, percebe-se que tem muitos jogos em que o Coxa jogou de visitante, teve pelo menos um meia que mandou muito bem. E o Ceará, ele tem um meio avassalador. A gente vai trazer, e eu vou trazer aqui na próxima parte, um radar para te mostrar exatamente o quão acima da média é o meio de campo do Ceará. Só que ele tá encarando um time que premia muito aquele meio-campista que fez um gol e pronto. Nos scouts em que a gente mais gostaria que mandasse bem, que é, por exemplo, falta sofrida, desarme, não tem tantas oportunidades assim. Por isso que as recomendações por Fernando Sobral e Vinícius é muito pela excelência técnica deles e muito menos pelas oportunidades oferecidas pelo Coxa. Beleza? Pra você ter uma noção e uma dimensão, esse é o radar. Caralho, tô entendendo nada, meu Deus! Fica calmo, fica calmo, fica calmo. Primeiro, a forma azul aí é o Ceará. A forma laranjinha ali é o Curitiba. O que tá te mostrando isso daí é o seguinte: quantos por cento acima da média o Ceará, por exemplo, faz em cada um desses scouts. Quando, por exemplo, a gente olha gol, a gente vai seguindo aqui no nosso radarzinho, o meio do Ceará faz 41% mais gols do que a média do campeonato. Ou seja, quanto maior for essa forma azul, tipo nível FIFA aí,
significa que mais avassalador é aquela posição daquele time. E aqui esse laranjinha significa quantos pontos o outro time cede. Então se o outro time tá dentro da bolinha laranja aqui, o ruim é que ele cede tudo abaixo da média do campeonato. Então você vai ver que o meio do coxa não toma muito gol de meio campo, ele não cede muito desarme, você vai ver que falta sofrida tá quase 15% abaixo da média do campeonato. Então por mais que a forma azul é avassaladora, porque tem muito gol, tem muita assistência, tem muita finalização na trave, tem muito desarme, tem tudo. A única coisa que não tem muito é a falta sofrida por parte do Ceará, o coxa não oferece muito. Mas ainda assim, quais são os números que confortam a gente? O Vini, a média dele em casa é de 5,84 nos últimos 3 jogos. 6,66 foi a média dele. Assustador. O Fernando Sobral tem uma média de 6,76 em casa. Nos últimos 3 jogos foram 6 pontos. Então, assim, a gente tá falando de 2 caras que nos últimos 3 jogos estão mantivendo uma média de 6 pontos e em casa jogam muito bem. Então, assim, vai ser uma das nossas recomendações, com certeza. Próximo jogo que eu queria falar é pros flamenguistas que estão vendo. Porra, mas o Mengão voltou aí, por que não dá pra gente escalar o Mengão inteiro? Quero o Everton Ribeiro. Cara, qual que é o seguinte? Nenhum meio-campista, passou de 8 pontos jogando contra o Internacional no Beira-Rio. Ponto. Então, assim, tem um confronto bizarramente difícil. Se a gente olhar, você vai ver que o gráfico do Flamengo é um dos mais pra esquerda possível aqui. Por isso, muito cuidado. Segundo ponto. Quando a gente tá falando do Everton Ribeiro, ele vive um bom momento, só que o cara meteu 19 pontos na última rodada. Significa que pra ele mandar bem nessa, você tem que fazer mais de 10. Você banca que um cara vai fazer mais de 10 contra um time que nunca tomou mais de 8 do meio campo? É complicado. Você vai estar apostando numa supremacia estatística de algo que nunca foi confirmado. Calma, cautela. Só que assim, o meio de campo do Mengão é estelar. Vou te mostrar o radar do Mengão. Plau, é absurdo. Olha aqui a zona azul do Mengão. Ele faz quase 60% mais gols que a média do campeonato. Ele dá quase 80% mais assistência do que a média do campeonato. Desarme tá acima da média do campeonato. Finalização defendida tá acima da média do campeonato. E você vai ver que o Inter, a única coisa que o Inter cede acima da média do campeonato é falta sofrida e finalização na trave. Sendo que finalização na trave é um negócio até meio raro. Então, no fundo, quem a gente deveria escolher aqui seria um cara mais sofredor de falta e de sustentação. E o melhor nome aí, talvez não fosse nem Everton Ribeiro e nem Arrascaeta. A gente estaria conversando de um Thiago Maia, quiçá um Gerson, mas o Gerson aí já mandando muito mal no Cartola. Então é o seguinte, o perfil não bate com o Everton Ribeiro. Menino tá valorizado e tá enfrentando um time que nunca deu mais de 8 pontos para nenhum meio de campo que entrou lá no Beira-Rio. Por isso, muita cautela. E aí você pode até falar, Patinhas, mas e o Arrascaeta? Cara, o Arrascaeta tem um outro número que me incomoda um pouco, que é a média de IPI dele, que é de passe incompleto. Ele tem uma média de mais de 8 passes incompletos e tá jogando contra um dos times que mais força passe incompleto no meio de campo também. A gente não trouxe esse radar, mas temos esse dado. Se você quiser, deixa aí no comentário, a gente traz o radar também de scouts negativos, que também ajuda bastante a gente na hora de escolher os nomes. Então o fato é que o Arrasca tem dificuldades técnicas e tá voltando de lesão para encarar um dos melhores times que sufoca o meio de campo. Eu não acho que essa é a rodada. Por mais que o meio de campo do Mengão seja estelar jogando fora de casa, tá aí no gráfico, pô, bolinha azul gigante, tá encarando um time que tem uma bolinha laranja aí, tentando sair do círculo vermelho. Acho complicado. Não vai estar na recomendação do Cartologia, eu só queria poder te ajudar a perceber a dificuldade que é você escalar Everton Ribeiro ou qualquer que seja o atacante e tentar bancar uma volta aí do Arrascaeta. Beleza? Próximo time que eu quero conversar é o meu Flu. Tamo fluzudo. O Flu também tem um confronto complicado contra o Santos, só que ao mesmo tempo o Flu tem umas peças no meio de campo muito conhecidas, né? Dodi, Michel Araújo, Nenê. Todos os caras têm mandado muito bem, mas com perfis muito diferentes, certo? Quando a gente fala do Dodi, é muito mais falta sofrida e desarme. Quando a gente fala mais do Nenê, é open, finalização e muito mais dificuldade de marcação. Michel Araújo transita como um coringa aí, mas nos últimos jogos tem aparecido muito mais ofensivo do que defensivamente. Beleza? Quais são os pontos que eu quero falar? O Santos cede 20% mais finalizações pra fora e finalizações defendidas do que a média do campeonato. Patinhas, mostra o radar desse daí que eu quero ver o radar. Tá aí. Meu Deus, Patinhas, que é esse verde? Esse verde só mostra quando o time ultrapassa 100% da média do campeonato. O Santos cede mais de 100% da média do campeonato, sim, de falta na trave. Acontece quando o Santos joga fora de casa, toma muita bola na trave. Uma bênção pro João Paulo e uma bênção também pro time que tá atacando, beleza? Mas fato é, se a gente olhar com calma aqui o círculo do Santos, você vai ver que o Santos está fora do círculo vermelhinho, tanto em finalização para fora, quanto em finalização defendida, quanto em gol
e aqui falta sofrida, ele tá bem na média do campeonato. Então o fato é que o Santos oferece muito, e se a gente olhar a parte azul do Fluminense, tá acima em gol, Nenê Mito, tá acima em desarme, Dodi Mito, e tá acima em finalização pra fora e falta sofrida. A finalização defendida, você vai ver que tá quase que tentando sair do vermelho, mas ainda tá na média, né? O que releva alguns pontos sobre a falta de pontaria aí no nosso meio de campo do querido Flusão. Mas, fato é que você pode tanto escolher aqui entre um meia desarmador e sofredor de falta, que você vai ter oportunidades, quanto um meia finalizador. Só que se você escolher um meia finalizador, tem tanto um match de um time que manda muito bem nisso, quanto um time que cede muito bem nisso. Por isso que uma das nossas recomendações vai ser o Nenê, sim, mais uma vez, porque ele vai ter muita oportunidade com o Santos. Eu sei que volta o Marinho, eu sei que isso, eu não tô tentando, de alguma forma, pôr pra baixo o potencial ofensivo do Santos, mas eu não acho que ter um potencial ofensivo alto te inibe de ter um potencial defensivo baixo. Vi de Galo. Por isso, eu acho que o Nenê, sim, é uma excelente opção. Matias, mas eu tô tentando ir num cara diferente. O Michel Araújo, nos últimos jogos, tem se mostrado com o mesmo perfil finalizador, por isso poderia ser o segundo nome, mas por consistência e presença de pênalti, seria o Nenê. Aí a nossa última recomendação, beleza? E aí um ponto, só 2 meios de campo mandaram mal contra o Santos, jogando em casa, que foi o Goiás e o Sport. Tenta pensar bem rápido aí no meio de campo sem ser o Thiago Neves e o Daniel Bessa desses 2 times. Exato. Então assim, são 2 times que naturalmente já mandavam muito mal. Todos os outros tiveram pessoas que passaram de 6 pontos aí encarando o Santos em casa. Por isso, uma excelente oportunidade aí pra gente ir num Flusão e tentar se dar uma diferenciada. Patinhas, não quero dobrar o meio do Ceará. É uma das nossas sugestões aí. Qual que é a pegada do menino Grêmio? O Grêmio tá na zona vermelha? Vermelho é pânico. Assim, o Atlético Paranaense, historicamente, tem sufocado os times, especialmente jogando lá na Arena da Baixada, tá? E o Grêmio, jogando fora de casa, não tem sido muito estelar. Tem um nome no Grêmio que é muito bom fora de casa, que é o Alisson. A média do Alisson é 7,33 fora de casa contra 5 pontos jogando em casa. Então ele joga muito melhor fora. Mas o Alisson não tá aprovado. Quando a gente olhou todo o resto do meio de campo, cara, não tinha nada pra dissecar. Vamos ter aqui, ainda nos vídeos, em mais 2 posições, aí presença de jogadores do Grêmio que tem confrontos muito melhores. Mas a gente não acha que o meio de campo é um deles. Por isso que a gente não vai gastar muito tempo aqui entrando no detalhe porque é desse time. Matias, mostra o radar. Calma, vamos usar de outros jogos. Mas se você quiser ver todos os radares, entra no nosso Insta, entra no nosso Telegram, que a gente divulga todos os radares completamente de graça para todas as posições. E se pedirem, a gente manda também o dos scouts negativos, beleza? E o último jogo que eu queria mostrar, mentira, faltam 2, é o nosso glorioso Atlético Mineiro. Cara, o que é legal do Atlético Mineiro é que ele vai estar encarando o Sport, saca só a mudança que teve de perfil do Sport e por que o Sport agora é um jogo que favorece muito o Atlético Mineiro. Aqui, ó. Pra caralho, Patinhas, é muito gráfico. Calma, ó. Se concentra nesse quadrado aqui, ó, do meio, que é a pontuação média cedida pelo Sport para meio campo. Você vê que no começo do campeonato não tinha nada estelar. Na verdade, você poderia até advogar que entre a 8ª e a 12ª rodada, o Sport focou muito meio campo. Foi até aquela época que bateu aquela emoção no torcedor do Sport. Mas nos últimos jogos, você vê que tem uma tendência de subida de média de pontuações cedidas. Isso tem sido refletido justamente nos resultados do Sport. Tem tomado gol pra caralho e muitos desses gols às vezes têm vindo do meio de campo ou de participações no meio de campo. E quando a gente olha o radar do Atlético Mineiro, é fucking estelar, é absurdo, é incrível, olha isso. É um time que tá 80% mais gols do que a média do campeonato, 40% mais de assistência, tá fora da bolinha vermelha, também em desarme, em finalização na trave, em finalização pra fora, finalização defendida, então assim, é impossível a gente não tentar acessar o potencial ofensivo do meio de campo do Galo quando ele tá enfrentando um time que, se a gente olhar aqui, ó, cede mais gols do que a média, cede mais assistências do que a média, cede muito mais finalização defendida, muito mais finalização pra fora. É um match que a gente chama de perfeito, assim, é absurdo o quão favorável é a escolha de peças ofensivas pelo Atlético Mineiro com relação ao Sport. E óbvio que quando a gente pensa no perfil do Jair e no perfil do Natan, o Natan vai disparar muito mais porque ele tem esse perfil ofensivo de finalização e vai ser a nossa escolha. Patinhas e o Hiroan, cara, Hiroan e Franco, infelizmente, não tem dados o suficiente para eu começar e vir advogar eles aqui. Eles têm dificuldade em sequência de jogos e quando eles participam não estão tendo aquele destaque bizarro. Às vezes fazem um gol, às vezes não fazem nada. Por regularidade, por presença, pelo estilo de jogo, o Natan tá valendo bastante a pena, até porque ele tem descolado uns desarmes interessantes aí. Por fim, o último time que eu quero destacar é o meu Parmeirinha. O Parmeirinha aqui que vai estar enfrentando um time que favorece bem. Se você olhar aqui, é o 4º time que está encarando um dos confrontos mais favoráveis, né? O 4º time da direita para a esquerda, isso significa que tem um confronto bem favorável contra o glorioso Dragão.
Qual que é a pegada? O Atlético Goianiense cede 23% mais finalizações defendidas e o Palmeiras faz mais 20% de finalizações defendidas. E quando a gente pega esse método, você vai falar: finalização eu já sei, eu quero o menino Patrick de Paula. Vai, ele chuta o tempo todo, não faz gol, mas chuta o tempo todo. Patinhas, mostra o radar, porque eu tô gostando desse negócio do radar. Vamos ver, aqui o radar. Quando a gente olha o meio do Palmeiras, quando que ele excede a bolinha vermelha? Em falta sofrida, finalização pra fora e finalização defendida. Então, assim, que é muito o perfil de quem? Do Patrick de Paula, beleza. Só que quando a gente olha o lado do Atlético Goianiense, onde que o Atlético Goianiense cede mais ponto? Em gol, finalização na trave e assistência. E aí que vem o dilema. Se você quer ir pelo lado de supremacia ofensiva, ou seja, pro lado oferecido, você iria Patrick de Paula. Só que quando você olha pelo lado cedido, o melhor perfil é, na verdade, o Rafael Veiga. E qual que é o ponto que vai me fazer ir pra Veiga e não Patrick de Paula nessa sugestão? É o seguinte: o Atlético Goianiense ganha, na média, 7,37 pontos por faltas cometidas pelo meio de campo. Ou seja, é um time que ele cobra muitas faltas do meio de campo, ou seja, ele consegue gerar muitas faltas. E quando a gente pega o Patrick de Paula, ele tá fazendo, na média, jogando fora de casa, 1,7 pontos de faltas cometidas. Então, assim, é um cara que tá quase saindo de um cartão amarelo, com oportunidade de tomar um cartão amarelo, especialmente jogando fora de casa. A gente já comentou sobre as dificuldades, algumas falhas técnicas dele aí. Então, por mais que eu acho que ele tenha oportunidade de finalização, eu acho que elas vão ser contrabalanceadas por faltas, e eu acho que nesse jogo ele passa, inclusive, das 4 faltas cometidas. Fica de olho aí, pode me cobrar. Por isso, pelo perfil, eu acho que vale muito mais a gente apostar no Rafael Veiga aí. Beleza? Espero que vocês tenham curtido, mas pra finalizar, pra quem já é cliente aqui no canal, sabe que tá faltando uma coisinha. Mostra o mapa de jogadores e a gente mostra e... Caralho, Patinhas, tem a foto? Exato. O negócio tá embrasado aqui, o qual você pode ter tudo só entrando no nosso canal do Telegram e no nosso Insta, que a gente divulga tudo 0800, 100% na faixa, beleza? O que eu queria mostrar é o seguinte: caralho, Patinhas, todo mundo é um bosta, só o Thiago Galhardo é bom. Eu sei, esse é o problema que a gente já falou, de comparar deuses com mortais. Por isso que a gente traz ainda aqui todos os nomes que a gente comentou, são o Thiago Galhardo, Vinícius, Sobral, Nenê, Natan e Rafael Veiga, mas agora sem o Deus, beleza? Entre mortais, esse é o desenho que a gente tá falando e por isso que vale ter uma pena, tá? Nenê, Vinícius e Sobral estão numa zona verde. O que é a zona verde, Patinhas? Quanto mais pra direita, maior a média, que é o que você já conhece e domina, e quanto mais pra cima, maior oscilação. É o cara que vai do céu pra gastrite aí. Então você vai ver o Arrascaeta, que vai do 0 pra 20 pontos, vai ver o Giovanni Augusto, que tem feito 2 jogos bons na sequência aí, mas antes disso o cara não tinha feito nada, versus caras que quando entram na zona verde são muito mais constantes, são nomes aí que você ouve falar e se sente um pouquinho mais tranquilo. Pode ver que o Alisson tá ali, seria uma das nossas recomendações, mas como a gente falou, ele não vai estar disponível nesse jogo. Por isso, a gente destaca ainda o Natan, que tá tentando ser verde, tá tentando. Rafael Veiga aí, que tá numa zona azul. Zona azul, assim, o cara não oscila muito, mas também não tá fazendo muito. Vive em grande parte um drama por causa do estado atual do Palmeiras. Quem sabe muda, ganhou recentemente aí com um gol de Rony na Libertadores. Quem sabe pode ser os ventos de mudança. O mapa ponderado, esse daqui, a gente dá muito mais peso pras rodadas recentes do que pras rodadas anteriores, pra gente tentar pegar quem que tá na tal da boa fase. Mas qual que é o problema? Quando a gente pega o Giovanni Augusto, Everton Ribeiro e Thiago Galhardo, eles eliminam todo mundo. Então a gente vai remover eles e partir para um gráfico entre humanos normais, mas sabem que aqueles 3 nomes estão disparados, mas a gente conversou sobre as dificuldades do Everton Ribeiro. Giovanni Augusto tem vivido alguns momentos de explosão, mas não tem um confronto favorável contra o Ceará, dado que o outro lado tem muito mais peças. E a gente falou já o Thiago Galhardo, que é indiscutível, aquele. Põe ele no seu time e escala o resto depois, beleza? Então, só posicionando, na média recente, o Vinícius está melhor que o Sobral, acho que até puxado pelo gol que ele fez. O Nenê tem vivido um drama pior, ele vem de 2 partidas muito ruins, a gente não sabe se tem algum problema físico envolvido aí, ou se na verdade ia ser um cansaço e o tal do futebol aí, mas tem grandes oportunidades contra o Santos. Rafael Veiga na pior posição e o Natan ali também transicionando, pelo menos a gente não está em ninguém do lado vermelho. Novamente, falando sobre as dificuldades com o meio campo do Flamengo. Calma, cautela, talvez não seja essa rodada. Resumindo aí pra você que já tá me ouvindo a falar tempo pra caralho, espero que você esteja ficado muito feliz, espero que tenha ficado impressionado, espero que tenha ficado curioso, porque é assim que a gente vai fazer todas as posições dessa rodada. O nosso meio de campo seguro, Galhardo, Vinícius e Sobral. O meio de campo moderado aí, a gente vai Alisson e Natan.
O Alisson falou que não joga. Quando a gente montou, ele ainda jogava. Por isso, fica a ressalva aí. Peço perdão. E por fim, as dicas seguras vão ser Nenê do Fluminense, Rafael Veiga do glorioso Palmeiras. Agora, sem o Alisson, o Nenê toma pra moderada e a única ousada aí fica Rafael Veiga. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Por favor, se inscrevam, compartilhem com os amigos. Meta dos 1000 inscritos. Vamos tentar chegar lá o mais rápido possível. Confere a gente no @cartologiafc e claramente no Telegram, que a gente divulga tudo 100% na faixa. E é isso, e como sempre, calma, vai Cartolinha!